Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do Bruno Musa. Ele é sócio de um dos maiores escritórios aí de agente autônomo aí do Brasil, a Aqua Investimentos. É um profissional aí gabaritado do mercado, então ele vai bater um papo aqui com a gente. Também agradeço o apoio da Nayara, da presidenta da Liga Pen Finance, que fez o contrato com o Bruno e convidou ele para que participasse da nossa Semana da Educação Financeira. Então, Bruno, fica à vontade. A palavra está com você. Eu acho que está mudo aí o seu som. Boa tarde, estão me ouvindo agora? Sim, agora está ok. Então tá bom. Primeiro, Bolívar, obrigado pela apresentação, obrigado por todo mundo que está aqui, confiando esse tempo, né? Esse tempo em a gente bater esse papo. Nayara, todos os outros envolvidos ali, que fizeram contato comigo, fiquei super honrado, como eu sempre falo para ela, gostaria aqui na frente de todo mundo de enaltecer demais o trabalho que eles estão fazendo, né? Na época que eu estava na faculdade, eu vou até fazer uma breve apresentação disso, rápida, eu falei para eles que eu os parabenizo mesmo, porque na época que eu estava na faculdade, eu não tinha essa cabeça da importância dessa educação financeira. Eu acho que também já faz alguns anos, eu entrei na faculdade no final dos anos 90 e tal, então era outra ideia. Então fiquei muito feliz de ver pessoas tendo a iniciativa, né, de buscar esse tipo de ensinamento, que eu acho que nós somos tão carentes aqui no Brasil, né? Então, obrigado por essa apresentação. Eu vou fazer uma breve entrada de quem eu sou e por que me chamaram aqui, né? Que, de novo, me sinto super feliz e honrado em estar aqui falando para vocês, jovens que vão começar ou já começaram há pouco tempo no mercado. São a próxima geração de empreendedores, né? Que eu tanto prego aqui. Então, de novo, mais uma vez, obrigado. Eu queria... É uma pena que a gente está online, mas eu queria deixar livre para vocês, gente, que isso aqui seja como se fosse um bate-papo, que a gente estivesse numa roda de bar aí, a gente fosse levantar alguns questionamentos, bater papo leve, sem ter nenhum tipo de preocupação. Vou fazer alguma pergunta que, de repente, me sinto, sei lá, tímido, envergonhado. Por favor, gente, levanta a mão, abre a câmera, abre o microfone. Vamos fingir o máximo possível que a gente está presencial. Eu acho que isso torna a coisa um pouco mais leve, mais agradável para todo mundo, tá? Então, não tenham dedos, me interrompam, façam perguntas. Bom, eu sou economista de formação, tá? Eu sou formado na FAAP e eu sou filho de espanhóis, então eu sempre tive minha vida entre Brasil e Espanha. Quando eu terminei a faculdade, eu fui embora para a Espanha, eu fiz minha pós-graduação em mercado de capitais lá, fiquei 2 anos lá, isso foi de 2004 até 2006, foi quando eu voltei para o Brasil e entrei no meu primeiro estágio de mercado financeiro. Então, eu estava até falando com o Bolívar essa semana, eu trabalhava numa corretora que era estrangeira, depois passei por outros bancos gringos, sempre trabalhando em mesa institucional. O que significa isso? Atendendo clientes institucionais que eram bancos e fundos de investimento, fundos de pensão. Em 2008, eu fiz a primeira virada de chave, que foi quando eu passei de sair do mundo institucional para atender o mundo do varejo, pessoa física, né? E aí, fiquei alguns anos trabalhando dentro de corretora, e em 2012 eu fui empreender, abri minha primeira empresa com sócios. E aí eu depois vendi a minha participação nessa empresa e entrei na Aqua, que o fundador era um amigo meu, trabalhou comigo numa dessas corretoras passadas, e eu, enfim, entrei como sócio da Aqua, onde eu estou até hoje, tá? O mercado dessa época para cá, o mercado mudou demais. Hoje a gente tem um bom posicionamento no mercado. Nós acabamos de passar por um processo de venda da empresa, então a gente usava, vocês conhecem bem, né? Vocês que já estão no mercado, mesmo como estudantes, a gente usava a plataforma da XP para custodiar os investimentos dos nossos clientes.
A gente tinha quase 9 bi, a gente tem quase 9 bilhões de reais com a gente, e agora nós passamos por um processo que vendemos 49% da empresa para o BTG, e o BTG virou nosso sócio, e nós estamos portabilizando a custódia para lá. Em 2017, final de 2017, eu percebi que o Brasil estava passando por um processo, e eu já vou fazer o link com o nosso tópico de hoje, que é ETF, que são os ETFs, né? Eu já fiz eu tive uma percepção, eu gosto muito de macroeconomia, né? Então eu tive ali uma percepção, acabei acertando, mas foi uma percepção de que o Brasil passaria por um processo de mudança radical, em que a gente passaria a viver num país de juros baixos, né? O que isso, na minha opinião, é muito bom, porque historicamente a gente não conhece nenhum país no mundo que tenha juros altos e que tenha crescido de maneira sustentável, né? De novo, se por favor, gente, eu tiver de alguma maneira rápida falar algum termo que não seja compreensível ou que tenha ficado dúvida, gente, abre a câmera, me interrompe, segue assim, porque eu acho que é mais fácil da gente quebrar do que de repente voltar atrás e tal, para não perder o fio da meada, tá? Então fiquem 100% à vontade. Então, eu acreditava que no Brasil a gente ia passar por um processo de queda de juros, como efetivamente aconteceu. Não imaginaria que chegaríamos a uma Selic de 2%, como chegou no ano passado, esse ano ainda, né? Então, eu resolvi fazer minhas malas de novo, fui embora para a Europa, rodei lá, fiquei 2 anos, de 2017 a 2019, e rodei mais de 35 países frequentando family offices internos de cada um dos países, desde a Islândia até todos os nórdicos, até Europa mais periférica, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, enfim. E tive a oportunidade de passar uns dias no family office do pessoal da Heineken em Amsterdã. Então, eu consegui ter uma cabeça mais voltada para como essas pessoas faziam o processo de investir grandes fortunas em países com juros nominal negativo, né? Ou seja, aquele país em que a Suíça hoje, por exemplo, tem uns juros de menos 0,75, ou seja, se você coloca 100 mil francos suíços no banco em janeiro, você vai tirar em janeiro do ano que vem menos do que isso. Você paga para deixar o teu dinheiro depositado lá, rendendo juros negativos. Alguns anos atrás, o Bolívar também, que é muito tempo de mercado, sabe quão impossível era imaginar isso alguns anos atrás, né? Eu tenho um amigo que é gestor de um grande fundo, ele falou que a primeira vez que ele viu um fundo, um juros negativo na Bloomberg, na tela da Bloomberg, ele tirou uma foto e colocou num quadro e colocou na gestora dele que está lá até hoje. Só que aí hoje virou alguma coisa normal, né? Então não é juros nominal, mas veja, o Brasil está vivendo um juros real negativo, que é aqueles juros menos a inflação. Então a gente está vivendo algumas coisas que talvez alguns anos atrás fossem inimagináveis. Essa mudança de juros baixo faz com que, por mais que a gente não perceba, mude drasticamente o nosso dia a dia, tá? É fácil. Se você precisa tomar um empréstimo, você vai ver que os juros caiu. Se você vai fazer um processo de investir o teu dinheiro, você vai ver que os juros caíram e que não é mais tão fácil você conseguir investir o dinheiro e ter o retorno do teu capital sem tomar risco, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é muito comum, e eu percebi na prática que é muito comum em países desenvolvidos, né? Eu tinha feito esse mesmo movimento que eu fiz da Europa, que eu acabei de contar para vocês. Eu tinha feito esse mesmo movimento de ficar um tempo nos Estados Unidos fazendo isso, na Austrália fazendo isso, países que são realmente de juros baixos e que as pessoas sabem que para construir capital é um processo de longo prazo e tem que saber que determinados riscos a gente vai passar por eles, né? O Brasil, durante muito tempo, não é da época de vocês, mas o Brasil, durante muito tempo, teve o famoso 1% ao mês sem risco e as pessoas acharam que aquilo era super comum, né? Só que isso acabou, essa realidade acabou. E ela é muito boa, porque é um juros muito alto. De novo, para não parecer muito grego aqui, se de repente alguém ainda não estiver familiarizado com esses termos, quando um país tem um juros básico muito alto, o empreendedor, para
pegar dinheiro emprestado para abrir uma empresa, para abrir uma fábrica, para construir, é muito caro. Então, às vezes, faz mais sentido ele deixar o dinheiro no banco do que ele assumir determinados riscos e pagar um empréstimo muito, muito caro. Quando os juros caem, você fala assim, opa, se eu deixo o meu dinheiro no banco, ele já não rende mais nada. O que eu preciso fazer, então, para render? Cara, eu vou abrir uma empresa, eu vou construir, eu vou... Qualquer coisa. Você vai empreender, você vai criar projetos que têm muito mais chance de você ter um retorno do teu capital no longo prazo, por mais que você tenha risco. Né? Então, eu acho que isso é um processo que deixa o país mais maduro. E aí a gente começa a ver uma maturidade aparecendo em diferentes locais do país. Ela começa na educação financeira que vocês estão tendo essa oportunidade de passar. Vocês começam a entender o que significa viver num país de juros baixos. Vocês começam a entender que não tem mais maneira de ganhar dinheiro sem ser assumindo determinados riscos. Vocês começam a conviver com realidades que eu, na minha geração, não tive. O Bolívar, na geração dele, também não teve, porque era outro país. Né? E isso no sentido positivo. E aí o que acontece? A gente começa a ver agora que empresas que querem levantar dinheiro, vamos traduzir isso para ser mais claro. Pega uma empresa que quer construir uma estrada. Ao invés dela ir ao banco e pegar um dinheiro emprestado, ela começa a ver e perceber que ir no mercado de capitais, às vezes é muito mais benéfico e mais barato para ela do que ir no convencional banco. E você começa a deixar o mercado de capitais de um país mais rico. Por isso que a gente viu nos últimos anos muito mais emissão de debênture. Vocês estão bem familiarizados o que é uma debênture? Para quem, de repente, não sabe, uma debênture nada mais é do que um título de dívida de uma empresa. Vamos supor que a empresa quer construir a rua aqui da minha casa. Ela precisa captar, sei lá, 100 milhões de reais para construir aqui a rua. Aonde ela vai achar esse dinheiro? Não necessariamente ela vai usar do caixa dela. Então, ela pode emitir uma debênture, que é o título de dívida. Nós, investidores, compramos essas debêntures. Elas nos remuneram juros por isso, porque você está emprestando dinheiro para ela, e ela usa esse dinheiro para aquele projeto. Contrata a gente, constrói a rua e tudo mais. Isso é um título de dívida de uma empresa privada. Quando você pega um CRA, um CRI, que vocês já devem ter ouvido falar, o certificado de recebíveis do agronegócio, o certificado de recebíveis imobiliários, também nada mais é do que uma empresa que está captando dinheiro no mercado de capitais e usa esse dinheiro para realizar aquele projeto dela. E remunera os investidores que compram esse título de dívida. Quando vocês compram um CDB no banco, a mesma coisa. Você está emprestando dinheiro para o banco. Não é para uma empresa, nesse caso é para o banco te paga uns juros para isso e ele usa o teu dinheiro. Então, esse mercado de capitais começa a ficar mais maduro e muito maior. A gente está vendo agora recordes, desde o ano passado, de IPOs na Bolsa Brasileira. Ou seja, são empresas que resolvem levantar capital por meio da Bolsa. Ela vende as suas ações, pega aquele dinheiro que ela arrecadou na venda das ações e vai fazer os projetos dela. Por que é que alguns anos atrás a Bolsa Brasileira, que ainda é muito pequena se comparada a bolsas como dos Estados Unidos, por exemplo, é um Menê ainda nascendo, mas é muito maior do que há 2, 3, 4, 5 anos atrás? Porque o mercado brasileiro começa a ficar mais maduro, os juros caiu e as empresas começam a ter alternativas para levantar o dinheiro em diferentes locais que não o convencional banco, ou banco convencional. Tudo isso traz uma maturidade e um desenvolvimento muito grande para um país. Né? Se a gente pega o valor de mercado das bolsas americanas, do índice, o S&P, Dow Jones, Nasdaq, essas coisas, é maior do que o PIB americano, que é de 20 trilhões de dólares. O Brasil ainda está muito longe disso, mas a gente começa a ver que muitas empresas brasileiras, mesmo as empresas que vocês não imaginavam, começam a ir no mercado de capitais. Por exemplo, empresas como a minha, nos Estados Unidos, já abriram capital. A gente tem plano de, daqui a 5 anos,
fazer a nossa abertura de capital. Porque a gente acredita que o mercado vai ficar tão mais maduro que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de achar que as empresas que estão na Bolsa são só aquelas, nossa, Petrobras, Itaú, nossa, Apple da vida. Não. O mercado de capital, a Bolsa de Valores é uma das maneiras da empresa levantar dinheiro dentro do mercado de capitais. E por isso que a gente tem o índice de small caps, que são empresas menores, mas no Brasil ainda são empresas grandes. São empresas bilionárias. Nos Estados Unidos, você tem bolsa, uma parte da bolsa que são empresas pequenas. Essa empresa ela tem a oportunidade de levantar dinheiro no mercado de capitais, resolve vender as suas ações. E o americano, que é tão habituado a investir em bolsa de valores, porque ele sabe que no banco não rende nada o dinheiro dele, ele começa a expandir e o mercado se torna um negócio gigante. Por isso que a gente vê empresas, por exemplo, como a XP, que abre capital fora do Brasil e não abriu aqui. Não só essa, a Stone, outra empresa brasileira, abre mercado lá, abre capital lá fora e não abre na Bolsa Brasileira. Por quê? Porque o Brasil, a Bolsa Brasileira, primeiro de tudo, é um monopólio. A gente só tem a B3. Então ela é cara. O mercado de capital brasileiro é muito menos vivo do que o americano. É mais fácil levantar dinheiro lá fora. É mais barato levantar dinheiro lá fora. Só que, veja, tudo isso que eu estou falando é um processo que demorou anos também nos Estados Unidos. E o bom do Brasil é que a gente começou, pelo menos. A gente parou de regredir nesse mercado e a gente começou a abrir. Então, aí que a gente entra no nosso ponto agora. Se a gente começar a levar em consideração, eu acho importante ter feito toda essa entrada, esse preâmbulo, para a gente entender por que é que o mercado realmente começou a aparecer tantos ETFs, tantas BDRs que a gente pode negociar aqui. Eu não sei se vocês querem, mas eu posso dar uma entradinha bem rápida do que é um ETF e o que é uma BDR, para, se porventura, não ficar muito difícil aqui para a gente entrar no assunto. Então, BDR é o seguinte, são 3 letras, Brazilian Depositary Receipt. São empresas brasileiras, tá? Na verdade, aqui não são ações, são recibos, tá? São recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira. Vou dar um exemplo. A Apple. A Apple que todo mundo conhece, que tem na mão aí de todo mundo, ou de muita gente. A Apple não tem capital aberto no Brasil. Mas a Apple tem ações negociadas na Bolsa Brasileira. Ações não, recibo de ações. É igual uma ação. Só que ela não abriu capital aqui. Ela abriu capital lá fora, mas você compra uma BDR no Brasil, da Apple. É uma ação da Apple que replica o preço da Apple lá fora. Versus a cotação dólar real, obviamente, para ter essa paridade. Ok? Tá claro? Em contrapartida, para ficar mais claro ainda, existem as ADRs, que é American Depositary Receipts. Aí é o contrário, são empresas brasileiras que negociam as ações lá fora. Por exemplo, não é o caso da XP. A XP abriu capital lá fora. O Itaú tem ações, abriu capital no Brasil, só que você pode comprar a ADR do Itaú lá fora. Entendeu a diferença? O McDonald's, por exemplo, é outra BDR. É uma empresa americana com ações abertas na Bolsa Americana, mas que tem recibo de ações negociadas aqui no Brasil. Começou, em 2019, a aparecer uma ou outra negociação de BDR aqui no Brasil. Por que apareceu o BDR nessa época e não apareceu anos antes? Porque o mercado brasileiro não era nada. Se hoje ainda é pequeno, alguns poucos anos atrás não era nada. Não tinha demanda para isso. Conforme os juros caem, mais pessoas entram na Bolsa porque percebem que não tem mais como render o capital, pelo menos sem tomar determinado risco. O número de CPF na Bolsa é inscrito. São mais inscritos. As pessoas começam a falar mais sobre investimento. A gente começa a ter esse bate-papo que a gente está tendo agora. Vocês começam a estudar mais sobre o tema. As empresas começam a perceber que precisam ir ao mercado captar mais dinheiro. E o mercado começa a crescer. Não é por um toque de mágicas,
não é por absolutamente nada. É por uma mágica que começa com os juros em queda. Ele cai e começa a mudar. É transformacional viver num país de juros baixos do que num país de juros altos. Então, esse mercado começou a crescer e aí começa a gerar demanda. Então, só que até o ano passado, para negociar uma BDR, vocês tinham que ser investidor qualificado. Quem tem pelo menos R$1 milhão. Tá? Não que você precisasse comprar R$1 milhão de BDR. Não, mas você tinha que ser uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 milhão em aplicações financeiras. Tá legal? Isso durou um tempo. Quando a Bolsa começou a ver e falou assim, gente, peraí, tá tendo mais demanda para isso. Caiu a regra de que precisa ser investidor qualificado. Qualquer investidor agora pode comprar R$10 da ação da Apple. Sei lá, falei qualquer número aqui, tá, gente? Mas para vocês entenderem, tanto faz. Eu tenho R$1.000 na minha vida, eu quero comprar em ação da Apple. Eu posso. Do McDonald's, do Facebook, de quem quer que seja. Da Tesla. Tá aí. E tantas outras. Bruno, a Gabriela Bertoli dos Santos fez uma pergunta no chat. Vamos lá. Receipts de empresas europeias, por exemplo, vendidas no mercado americano também são chamadas de ADR. Também são chamadas de ADR com a nomenclatura adaptada a cada uma das línguas locais, tá? Então, assim, a ideia, Gabriela, é que é ADR. Que aí é American Depositary Receipts. Então, em inglês, sim, é a mesma. Agora, se adapta a cada uma das línguas locais lá, mas também é uma ADR, tá? Não deixa de ser uma ADR. Porque aí são empresas estrangeiras negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Ficou claro? Qualquer dúvida, você escreve aí de novo, tá? Então, podemos... Segue aqui? Entendi, certinho, legal. Obrigado, Gabriela, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui onde a gente estava? Na abertura, você compra qualquer preço. Então, você começa a democratizar os investimentos que antes era para investidor qualificado, passa a ser para investidor convencional, investidor comum, né? E aí, você começa a ter mais acesso a outras empresas. Outra empresa falou, opa, eles fizeram, tem demanda, vamos fazer aqui, vamos fazer lá. Gente, essa conversa que a gente está tendo, é engraçado que quando eu estou fora do Brasil falando sobre isso, eles estão anos-luz na nossa frente nesse ponto. Porque essa conversa já foi feita há 15 anos atrás. Eu tenho um grande amigo, que ele até, inclusive, vocês devem ter visto agora que teve o IPO da Smart Fit, né? Ele foi o responsável pelo IPO, ele é meu amigo, virou meu cliente, mas ele é meu amigo pessoal há muitos anos. Eu morei com ele nos Estados Unidos. E ele falou para mim assim, é engraçado que o Brasil tem informação privilegiada sempre. É só a gente saber aproveitar. Informação privilegiada não no sentido criminal, não, tá, gente? É só a gente olhar para os Estados Unidos 10, 15 anos atrás que a gente sabe o que vai acontecer no Brasil aqui. Por isso que eu te falo, empresas como a minha, que abriram capital nos Estados Unidos há 15 anos atrás, talvez daqui uns 5 anos seja o momento de o Brasil chegar nesse ponto. Então, talvez, para mim, isso foi uma mudança super importante, que ele me falou lá atrás, que a gente comece a estudar o movimento que acontece nos Estados Unidos. Talvez, se você tiver tempo para esperar, você consegue se posicionar bem na parte de investimentos aqui no Brasil. Claro, pode acontecer uma coisa no meio do caminho e transformar tudo, sim, mas é um direcionamento a seguir. E aí eu comecei a fazer paralelos, estudar esses determinados paralelos, e eu falei, cara, bingo, não é que realmente grande parte das coisas batem? A gente tem uma cultura muito mais americanizada do que europeia, né? Então é muito mais... É interessante fazer esse tipo de analogia, esse tipo de estudo. Então, voltando aqui... Então, hoje a gente tem uma série de BDR já negociada aqui no Brasil. Vou tentar pegar uma lista aqui, mas tem, assim, um monte mesmo, tá? Então, ficou claro qual é a diferença entre BDR e ADR, né? E que a gente pode comprar aqui. Só tem que tomar cuidado, porque os BDRs, eles têm a variação cambial. Tá? Então, vamos tentar entender isso aqui. Vamos pegar, quer ver? Eu vou pegar na tela aqui uma BDR,
que a gente pega, deixa eu colocar na tela agora aqui, ó. TSLA 34. Vamos pegar a Tesla. A Tesla está custando R$103 aqui no Brasil. A BDR da Tesla, 103,74. Vou arredondar para R$104. Quanto que essa ação custa nos Estados Unidos? Você pega o 103 e converte o dólar na cotação de hoje, que o dólar agora, hoje, fechando aí a seus R$5,12. Você vai mais ou menos chegar no preço que está lá. Tá? Então, o que eu quero dizer? Às vezes, se você compra uma BDR e ela fica no 0 a 0, só que a variação cambial é tamanha que você pode ter lucro ou prejuízo mesmo com a BDR ficando num preço estável. Você tem que saber que você está investindo uma parte do teu capital dolarizado. E isso vai fazer com que ele seja mais volátil, porque você tem a cotação do real para dólar, que ela tem a sua determinada volatilidade. Tá ok? Então, é importante ter isso em mente. Se vocês quiserem, eu não sei se alguém viu, a Nayara me acompanha lá, eu faço vídeos diariamente no meu Instagram e no YouTube sobre isso. Tá? Quem quiser ver lá é Bruno_Musa. E eu venho cravando uma teoria sobre o real contra o dólar. E isso impacta. Eu acho que o real vai se valorizar para baixo de R$4 até 2023. Se vocês quiserem, a gente entra numa discussão depois por quê. Eu pergunto se vocês quiserem lá na frente. Mas para não fugir do tema aqui, o que eu acho é que tem que tomar cuidado, porque você sabe que você está investindo em dólar. Se isso vier a acontecer, você pode ter uma mudança, uma queda no capital por conta disso. Mas, de novo, isso não desincentiva entrar em BDR. Eu tenho BDR na minha carteira. Eu acho que a gente tem que dolarizar uma parte do nosso patrimônio, né? O real ele é muito volátil, uma parte em moeda forte, enfim, isso é outra estrutura de papo, porque entra em estrutura de patrimônio e tal. Mas o importante é vocês entenderem que realmente agora começou a pipocar uma série de BDRs. Esse é o primeiro ponto. Legal. Aí, até outubro, setembro do ano passado, as BDRs só podiam ser seguidas, só podiam acompanhar uma empresa. Tá? O que significa isso? Você só tinha BDR da Tesla, ela seguia as ações da Tesla. BDR do McDonald's, ela seguia o McDonald's. BDR da Apple, seguia a Apple. Começaram a surgir os ETFs de BDR. Ficou confuso? Ou vamos lá, o que é o ETF? ETF, também 3 letras, Exchange Trade Funds. Ao invés dele seguir uma ação, ele segue uma cesta de ações ou uma cesta de índices composto dentro de um só. Vamos voltar para o lado do Brasil aqui. Todo mundo aqui já ouviu falar de BOVA11? BOVA11 é um ETF que engloba todas as ações que compõem o Ibovespa. Então, ele é uma cesta que compõe diversas ações e replica num índice. Se o Ibovespa sobe, BOVA11 vai subir. Porque todas as empresas que compõem o Ibov, claro que cada uma com o seu peso, compõe o índice. Se ele cai, a mesma coisa. Agora, por que não existir ETF também das BDRs de ação lá fora? Por que não conseguir replicar? Por que não criar um ETF que segue o S&P? Por que se você quiser investir o teu dinheiro em S&P 500, S&P 500, que é um dos principais índices dos Estados Unidos, da bolsa de lá, por que eu não consigo aqui do Brasil? Ou não conseguia? Por que se eu quero seguir o Dow Jones, ou a bolsa europeia, ou o índice de Small Business nos Estados Unidos? Qualquer coisa. E aí começou a pipocar isso. E, gente, veja só, nós estamos falando até outubro do ano passado, não tinha ETF de BDR. Ontem quando eu falei com o Bolívar, antes disso aqui, eu estava brincando que a gente pegou uma época, ele ainda mais do que eu participei daquela coisa que eu morro de saudade, que é aquela pregão viva voz, a gritaria lá embaixo e tal. Vocês estão vivendo uma coisa que é transformadora no mercado financeiro também. Vocês não pegaram o mercado viva voz, vocês já cresceram no mundo online, desde que vocês se tornaram adolescentes e depois adultos.
Mas vocês estão vivendo um momento que, se vocês souberem compreender, é uma mudança radical que vocês lá na frente vão contar para os filhos de vocês. Se vocês estiverem com barba branca assim, igual eu, já mais velho, contando aqui, vocês vão falar, poxa, eu participei daquilo. Do quê? De começar a surgir o primeiro BDR, a primeira pessoa que pode negociar ativos internacionais na Bolsa Brasileira. Gente, depois, se vocês puderem, pergunta para o Bolívar, que é uma enciclopédia nisso, como é que era operar nos anos 2000 na Bolsa Brasileira. A gente pegava, e na época lá que o cara falava assim, comprei Petrobras. Não existia dizer, você não sabia se ainda estava vendo ou não estava vendo. O cara tirava da pedra lá, da lozinha, eu não é o Bolívar, estou mentindo ou não? Falava, não tem mais a venda, acabou. Hoje você olha numa tela e você fala, beleza, foi vendido. Isso vocês não viram, mas vocês estão vendo a internacionalização do Brasil, a internacionalização da B3. Eu não tenho dúvidas que daqui a pouco vai surgir uma outra bolsa brasileira para concorrer com a B3, porque não faz sentido um país de 220 milhões de habitantes ter uma bolsa que é uma das mais caras do mundo. Então aproveitem, absorvam essas mudanças, não achem que são mudanças tão triviais, porque às vezes acontece tão rápido na nossa cara e a gente não dá valor a ela. Mas vocês estão vivendo algumas coisas que, para quem seguir aqui dentro do mercado financeiro, vai poder contar com muito orgulho daqui a alguns anos e falar, cara, não dava para investir em ativo internacional no Brasil. Quando, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, provavelmente você compra qualquer ação de qualquer lugar do mundo e liquida em uma bolsa em qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco, por que não? Vai ter uma liquidação financeira só. Eu quero comprar um ativo de Hong Kong. Beleza, compra aqui do Brasil, liquida aqui diretamente, acabou. Sei lá o que vai ser hoje, né, desse mundo online, mas não dá para duvidar de mais nada. Então, aproveitem isso. Então, voltando nisso, começaram a surgir esses ETFs, de novo, em abril, em outubro agora. Nós estamos falando de menos de 1 ano. Né? Peraí, tem alguém que levantou a mão aqui. Vitor, quer falar alguma coisa? Vitor Colini? Tá aqui, tô te vendo. Ele tá se organizando aí. Inclusive tem também o Pedro Suzuki fez um comentário aí no chat, viu, Bruno? Enquanto o Vitor, ele vai... É isso mesmo, Pedro. É isso mesmo. Você está vendo? Outra mudança importante que você levantou aqui, que ele está falando que só a partir de maio desse ano a B3 passou a realizar exercício automático de opções dentro do dinheiro. Antes tinha que entrar em contato com a corretora para que exercício fosse realizado. É verdade, você tinha que ligar para a corretora para exercer, porque mesmo que você pudesse exercer ou ser exercido, você podia perder uma oportunidade se você esquecesse de ligar até 1h30 da tarde, que é quando finaliza o exercício de opção. Né? Então, são mudanças muito grandes mesmo, Pedro, concordo 100% com você, e eu acho que tem mais coisa para mudar aí. Por exemplo, opção no Brasil você só negocia, Pedro, de 100 em 100. Só que se você tem 124 ações da Petrobras, como é que você vai fazer? Você só pode vender 100 opções, você não pode vender 24. Nos Estados Unidos você pode fazer o que você quiser. Né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda para vocês aproveitarem essa mudança, porque, de novo, o mercado brasileiro está só nascendo se a gente comparar a países maiores. O Vitor falou que o micro dele bugou. Se você quiser escrever, Vitor, ou quando você entrar de novo, só me interrompe, a gente continua aqui, só me interrompe, a gente já continua, tá? Então, voltando aqui no ETF, gente, eu acho... E aí começou... Se vocês pegarem... outra mudança. Tem uma matéria que saiu no dia 13 de julho, que dia é hoje? 15. Antes de ontem, hein? 2 dias atrás. ETF que investe em empresas globais engajadas com transição para a economia verde estreia na B3 nessa quinta-feira, hoje. Nós estamos falando que hoje vocês estão vendo ETFs de BDR nascendo. Está acontecendo tudo muito rápido. Então, hoje estreou, por exemplo, um índice que chama REVE11, que é o tal do Green Revenues Fundo de Índice. Ele segue empresas verdes, 50 maiores empresas verdes e tal.
Hoje o que a gente vê é uma série de ETFs sendo lançados e mais, eles ganhando volume. Não adianta nada você ter um ETF lá e não tinha negociação. Agora ele passa a ter negociação. Você compra esses ETFs, você passa a ter negociação, você passa a ter liquidez. Se você quer comprar e vender esses ativos, você compra e vende no mercado absurdamente. Tá? Então, vamos lá, o Vitor escreveu aqui, ó. Você disse que ETFs de BTR foram permitidos apenas no ano passado. Como que VVB11, que é mais velho que isso, fazia para replicar o índice americano? Não, eu não falei que eles foram permitidos. Eles eram autorizados, Vitor, só para quem era investidor qualificado. Tá? Depois de investidor qualificado, eles caíram para investidor convencional. Tá? O que começou a pipocar a partir de outubro do ano passado foi uma série de ETF de BDRs, tá? Que compunham vários índices, como o IVVB. Só que se você não era investidor qualificado antes, você não podia comprar ele. Tá? Antes disso, você só sendo qualificado, exatamente. Você tinha que ter pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras. E isso democratizou agora e qualquer um pode comprar. Tá? Então vamos lá, o que mais? O que mais que a gente... O outro ponto importante de ETF, que eu acho que ficou bem na boca, diminuiu um pouco nas últimas semanas, mas vocês devem ter visto aí o lançamento de ETF de criptoativos. Começou com uma gestora que chama Hashdex. Eles lançaram o Hash 11, HASH11, tá? E eles lançaram esse ativo. Agora, eles lançaram já mais 2 nesse mês mesmo. Lançaram um que segue a moeda Ethereum e outro que segue, vai lançar outra acho que da outra moeda lá da... esqueci o nome. Agora tem mais de 10 mil criptos que me fugiu o nome agora. Mas, bom, tá pipocando uma série de ativos que seguem uma carteira de criptoativos também. O que eu quero dizer com isso é que hoje você consegue comprar diferentes ETFs sem ter que tirar o teu dinheiro daqui. Porque quando você vai mandar o dinheiro para fora, você tem incidência de IOF, você vai ter que abrir uma conta lá fora, você vai ter que declarar isso no teu imposto de renda. Se você quiser, você consegue fazer tudo daqui. Claro, ainda é 100% aberto ou ilimitado como lá, se você estiver lá fora? Não, mas você já consegue. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais de 36 ETFs de renda variável, só de renda variável. Você pode seguir qualquer ativo aqui. Criptoativos, você pode seguir Bolsa da Suíça, Bolsa do México, Estados Unidos todos. Você pode seguir, como eu falei aqui, de fundos verdes. Né? Então, a gente tem uma série de caminhos para você diversificar o teu patrimônio, podendo aplicar em ativos internacionais, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, a partir de 12/7, que foi essa semana, 13 BDRs de ETFs foram admitidos na negociação, para qualquer investidor, tá, Vitor? Estou falando aqui de qualquer investidor. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para não comer bola com nenhum de vocês. Você consegue... ETF de dividendos mundial está disponível. Canadá, Hong Kong, Suíça, Espanha, Taiwan, México, Coreia do Sul, MSCI Brasil, que é um índice que replica o Brasil lá fora. Financial Services, ou seja, só empresas financeiras negociadas, índice de empresas financeiras negociadas nos Estados Unidos você compra daqui. Small Business americano, você compra daqui. MSCI Estados Unidos Leader, que são as empresas líderes ali no mercado. Tecnologia. Enfim, a gente consegue diversificar o nosso patrimônio de qualquer maneira, sem ter que tirar o dinheiro do Brasil. Isso é um baita de uma oportunidade para que a gente possa diversificar o nosso patrimônio, que é algo extremamente importante. Então vamos ver se vocês têm, gente. Eu falei muito aqui, senão fica muito complexo, talvez, ou muita informação. Vamos ver se vocês param um pouco para dúvidas, para a gente bater um papo, que não precisa ser dúvida, só bater um papo.
Vocês querem fazer qualquer tipo de participação? Não tenha timidez. Vamos lá, todo mundo, que eu acho que um bate-papo fica mais descontraído para todo mundo. Podem perguntar, pessoal. O Bruno está dando essa abertura aí, né? Vamos fazer uma roda de conversa virtual aí, né? Sem vergonhas, né? Olha, eu estou vendo até um dado interessante. Olha que isso aqui que legal. Ó. Os BDRs de ETF, eles começaram a ser negociados na B3 no fim de novembro, tá? Para investidor geral. Em maio deste ano, maio de 2021, eles representavam um estoque de 2,4 bilhões de reais. Se a gente computar, quando ele foi lançado, um mês depois foi lançado, eram 143 milhões de reais, contra 2,4. Nós estamos falando em 5 meses. Olha o grau de maturidade que a Bolsa vai ganhando, de investidor ganhando, porque você tem mais possibilidades de investir o teu dinheiro. Bruno, não sei se é viável no varejo, né? Mas o investidor com um valor maior, eventualmente, ele podia aplicar em BDR e fazer o hedge, né? Já que existe uma tendência de queda do dólar, que eu também acredito, por causa do preço das commodities, né? Você podia até explorar um pouco essa questão, porque os termos de troca do Brasil ficaram muito favoráveis, né? Então, é lógico que a gente tem eleição ano que vem, então esse é o contraponto. Mas aqui, para poder fazer um hedge, o Gleison levantou a mão aí. Vamos lá, Gleison. Boa noite, né? Talvez a minha dúvida seja um pouco trivial, mas é só na sua fala, e eu já imaginando sobre isso, sempre me trouxe esse tipo de dúvida. Você bem falou, o BDR ele fica, além de vinculado à negociação, oferta e procura do ativo, né, a negociação entre quem tem e quem quer comprar, também a flutuação do câmbio, que também é automática, também lá, que está justamente quem tem e quem quer comprar dólar. Existe uma maneira de operar isso, por exemplo, porque como é feita, por exemplo, o dólar ela cai, numa operação que aconteceu em instantes, o dólar caiu 0,01, automaticamente esse ativo foi desvalorizado 0,01. Como é que o gestor do ativo faz essa conversão automática para quem está executando também uma compra do ativo, como você falou da Apple, por exemplo, isso já seja convertido na última operação feita para que não haja uma operação do câmbio em cima do preço do ativo? Você conseguiu entender Eu entendi, e essa conversão ela é feita automaticamente. Quando o preço está sendo negociado agora a 103,74, 103,73, ela já é atrelada ao dólar. Como você muito bem falou, o que determina os preços é oferta e demanda. Se você começa, as pessoas começam, e até já veio uma próxima pergunta ali do Vitor para fazer junção com essa. Se você começar a arbitrar em cima disso, você começa a ver o dólar subindo muito, por exemplo, você provavelmente pode não ver tanta demanda no papel. E aí o preço dele vai cair. Então não é que você precisa automaticamente fazer a conversão exatamente como o dólar está mudando. 0,1, 0,2, a BDR vai mudar automaticamente. É porque a oferta e a demanda faz com que aquele preço, com o dólar num determinado preço, faça sentido ou não. Lembra que ela está seguindo um ativo referência, que é o ativo lá fora. E tem gente fazendo e olhando o ativo lá fora automaticamente. Se ele permite, se ela abre uma janela de oportunidade entre o preço do ativo lá fora e o dólar aqui, e você vê que o preço no Brasil ficou fora de preço, pode ter certeza que vai ter uma entrada de compra ou de venda para você trazer esse patamar para o preço ajustado, entre o preço lá fora e o preço aqui. Fez sentido ou não? Fez? Fez sim, eu só estava assim, curioso para saber, né? Como você disse, é automático, isso é feito automaticamente, mas o preço é ajustado. Na oferta, na hora que eu encontrei o gap, mas eu lançar a minha oferta de compra, automaticamente será corrigido para aquela variação. Não é que automaticamente vai ser corrigido. Pense o seguinte, imagina que uma ação lá fora, vamos facilitar o cálculo, uma ação lá fora custe $10. E vamos fazer o dólar, ao invés a 5,12, vamos fazer o dólar a 5. Tá? Uma ação a $10 lá fora, vamos supor que uma BDRX custe $10 lá fora.
Quanto essa ação tem que custar aqui? A grosso modo, R$50. Perfeito? Vamos supor que o dólar continuou estável a R$5. Só que a ação aqui subiu para R$55. Você com certeza vai ver uma pressão vendedora no papel aqui. Porque a pessoa arbitrando, vendendo o papel aqui, tomando lá para você ganhar no spread entre os dois. Então não é que ela ajusta automaticamente. A conversão do preço, olhando o preço lá fora, a cotação da moeda aqui, que tem que resultar na cotação aqui no Brasil, se ela está dando divergência, você pode ter certeza que vai ter gente arbitrando e vai entrar oferta e demanda que vai ou puxar o papel ou derrubar ele automaticamente. Ou seja, então agora, desculpa, eu entendi justamente o contrário do que eu pensava. Não precisa ter um regulador 100% controlando. O próprio mercado se autorregula e a oferta e demanda faz isso. Cara, a gente pode entrar até numa discussão, já que a gente tem tempo aqui, se vocês quiserem. Eu acho que o livre mercado é a coisa mais eficiente, mais bonita que tem quando deixam que ele seja livre. Não tem nada mais eficiente do que a famosa oferta e demanda. Se o pão tá caro, você não vai comprar, cara. Se o cara vai lá oferecer R$50 por um pão na padaria, você não vai comprar. Simples assim. Então, ela é ajustada pela livre oferta e demanda quando a ação está negociada lá e você pode colocar ordem de compra ou de venda. Bruno, agora apareceram os comentários. Muito obrigado, o debate. tá? Boa, assim que eu gosto. Obrigado a você pela participação, Gleison. Vamos lá, então. Vitor agora, né? Primeiro ele perguntou, o Pedro aqui, é possível combinar uma operação de swap com BDRs para obter rendimento de bolsas estrangeiras, mas sem a variação do dólar? Foi mais ou menos a pergunta que o Bolívar fez, né? Pergunta não, o comentário que o Bolívar fez sobre o hedge. Possível só que, de novo, no Brasil ainda é caro você fazer um hedge, você fazer um swap. Você provavelmente precisa de uma contraparte para montar um swap no Brasil. E se você for fazer com um montante pequeno, às vezes o custo do hedge ou o custo do swap mata a tua operação e sai mais caro do que você fazer e ela não compensa. Quando você pega, por exemplo, um grande plantador de soja ou, sei lá, um fundo institucional que faz um hedge com o dólar numa posição comprada em bolsa, sim, esse cara faz esse tipo de operação. Mas se eu, pessoa física, você, pessoa física, for fazendo um montante convencional de pessoa física, não sai, porque no Brasil nem sempre você encontra liquidez na tela. Quando você não encontra liquidez na tela, você precisa ligar numa mesa e pedir para alguém te dar liquidez para essa operação. Quando alguém te dá liquidez para essa operação, ele vai colocar um spread porque ele está ganhando em cima. Às vezes esse spread sai mais caro e não te compensa. Por exemplo, básico, para quem comentou, não lembro aqui, desculpa, quem comentou fez um comentário legal sobre opção aqui. Quem foi? Foi o Pedro, né? As opções dos Estados Unidos, se você quiser comprar e vender uma ação, uma call e uma put, opção de compra ou opção de venda, para daqui a um ano, para qualquer papel, você encontra liquidez. No Brasil, se você quiser uma opção para daqui 3, 4 meses, você provavelmente, um lote um pouco maior, você precisa ter a contraparte. E aí você já vai ter spread, não tem tela que te dá preço. Então, possível, mas no Brasil ainda pode sair mais caro e pode matar a tua operação. Mas tem melhorado isso, tá? Tem melhorado. Por exemplo, o que a gente faz lá na Aqua? Como a gente tem um montante interessante, eu chego e falo assim, um cliente meu quer montar um swap de R$20 mil. Pô, vai ficar pequeno, mas então vamos juntar todo mundo e ver se esse swap é interessante para mais pessoas? Vamos, legal. Então eu juntei R$10 milhões. Ligo na minha institucional e falo, pessoal, estou com 10 milhões aqui de liquidez, vocês me fazem isso? Ele, vou cotar aqui para você, tanto com tanto. Beleza. Então aí começou a fazer sentido, porque se aumenta o volume, diminui o preço. Tá? Existe algum mecanismo para garantir que o preço da BDR vai ter o mesmo preço aqui na gringa? Alguém faz arbitragem disso? Acho que eu respondi quando a gente falou com o Gleison, né? Vitor, te respondi isso? Acho que sim, né? Quando a gente falou da arbitragem e falando do preço, falou já, beleza. Pergunta do YouTube, do Kaique Andrei da Silva. Primeiramente, parabéns ao Bruno. Obrigado, viu? Bruno, uma polêmica de mercado como um todo. Quais as vantagens de investir na BDR e não diretamente no exterior? A sua visão sobre isso? Vamos lá, se é o mesmo papel, por exemplo, por que comprar a ação da Tesla aqui se eu posso comprar lá fora? Acho que é mais ou menos essa pergunta, né? Quando você vai comprar lá fora, você tem que ter conta lá fora, você tem que mandar o dinheiro lá para fora. Quando você vai mandar o dinheiro lá para fora, você vai ter que pagar IOF. Se você repatriar esse dinheiro, você vai ter que ter imposto de ganho de capital também na repatriação do dinheiro, vai pagar IOF na entrada do dinheiro de novo. Então, se é a mesma ação,
e dá para você fazer aqui, não é que é melhor ou pior. Talvez facilite o teu trâmite, né? Mas se você já tem dinheiro lá fora, cara, investe lá fora, porque o mercado tem muito mais liquidez, sem dúvida nenhuma. E tem muito mais opção. Tá? Mas se é alguém que não quer mandar lá fora, não quer colocar no IR uma conta lá fora, não quer ter o trabalho de abrir uma conta lá fora, hoje você tem a facilidade de comprar por aqui. Tá? Obrigado pelas palavras, viu, Dalila? Vamos lá. Vitor, é ajustado pelo book mesmo, então. Se tiver um preço mais barato aqui, vão comprar mais até aumentar e igualar. O contrário é isso. Bom, isso aí acho que a gente falou, né? É isso mesmo. E a Isadora, estou contigo. Ó, Isadora, grande IOF, né? Grande impostos brasileiros, como sempre. Mas estamos no caminho da melhora, estamos melhorando. Mas, gente, é isso. Muito boa essa conversa, porque eu sou bem a favor. Eu acho que o debate é o que faz a gente aprender. Todo mundo, né? Eu, vocês, o Bolívar, todo mundo aqui, eu acho que é com o debate que a gente vai aprendendo. Mais comentários aí, gente? Ó, a gente fala de algum... Você quer falar depois sobre o dólar, que eu dei a minha visão do porquê eu acho disso, mas vamos ver se tem mais comentários. Alguém aí se encoraja a abrir a câmera e o microfone? Aí a sua visão sobre o dólar é interessante, porque tem esses fatores aí da eleição também, né? Vamos lá. Gente, eu sou polêmico, tá? Eu gosto de polêmica, mas não polêmica de briga, polêmica com embasamento, que eu posso errar, você pode ter outro embasamento e errar, isso aqui é uma especulação e eu acho que a conversa é o que faz a gente até ficar maduro e engrandecer com visões diferentes, com visões que eu acho que tende a agregar valor. Tá? Vamos lá, eu sou... Vou começar por um lado. Alguém aqui conhece bem a Escola Austríaca de Economia? Pode falar, Bruno. Acho que até eu já vi falar, mas não me lembro, para você ter ideia. Tá. Eu sou já há alguns anos estudioso da Escola Austríaca de Economia e eu sou um dos grandes defensores dela aqui no Brasil, tá? A Escola Austríaca de Economia prega, basicamente, tá? E aí eu não vou falar sobre ela a fundo, porque senão a gente leva horas aqui, mas é para vocês entenderem a minha visão. A Escola Austríaca de Economia, ela é basicamente uma escola que tem um projeto de 50 a 100 anos, porque passa por uma ampla educação de base da população super bem educada, por isso que eu enalteci tanto a Nayara e o grupo que faz parte disso aqui, vocês todos por estarem aqui, porque faz parte da educação financeira. Ela tem alguns pilares básicos e, assim, que são inquestionáveis da Escola Austríaca de Economia. A propriedade privada, ela é inalienável, ela é soberana sobre tudo. Tudo. Ninguém pode ser maior do que a tua propriedade privada. Na tua casa você manda, ninguém pode interferir na tua casa. A gente não precisa de Estado regulando a nossa vida. Eu não preciso de burocratas que muitas vezes entendem menos do que você, do que eu, para comandar a nossa vida. Então a gente prega a não existência de Estado em nada. Saúde, educação, moradia, previdência, nada. Quando eu falo isso, as pessoas falam, você não pensa na camada mais baixa. Ao contrário, eu acho que a gente vem de uma geração que fomos educados em que o Estado é o grande salvador da nossa vida. Nós, economicamente, acreditamos ao contrário. Eu prefiro em 50 e 100 anos. Hoje não dá para fazer isso, tá, gente? Não dá, por isso que eu falo em 50 a 100 anos. A gente dar realmente uma educação de base para as pessoas lá na frente, bem educadas, terem a escolha de fazer o que quer com o dinheiro dela. Por que a Isadora? Por que a Isadora falou aqui grande IOF? Ironicamente, obviamente, eu concordo com ela. Porque ninguém gosta de pagar imposto. Se você não gosta de pagar imposto, por que você quer tantos serviços de volta do Estado? Eu, Bruno, não quero nada para mim do Estado. Nada, nada. Se eu puder, eu não quero colocar minha filha no colégio público. E não é porque não é de qualidade, é porque eu não quero um ente público governando a minha vida. Dizendo o que eu vou educar, o que eu vou estudar, o que eu não vou... Eu não quero. Eu não quero pagar IOF, porque eu acho que esse dinheiro, quem faz a gestão dele
são pessoas que têm seres humanos e todo ser humano tem seu preço. Todo mundo aqui conhece o Leandro Carnal, né? Ele tem uma frase que um dia o pai dele chegou na mesa dele, jantando com ele, e falou o seguinte: filho, eu tô deixando a política. Aí ele falou: pai, por quê? Estão chegando no meu preço. Todo ser humano tem o seu preço. Enquanto nós formos governados por seres humanos, os seres humanos são dotados de interesse próprio, são dotados de problemas pessoais. Se teu filho está passando fome ou problemas, você vai aceitar alguma coisa por fora para salvar a vida do teu filho, é normal do ser humano. Enquanto você tem seres humanos ditando a tua vida, eu não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável em depositar meu dinheiro no INSS para ter um gestor que não é técnico, que é indicado político para fazer gestão do meu dinheiro, para falar que daqui 50 anos ele vai me pagar por mês tantos mil reais. Eu não me sinto confortável. Eu prefiro ter minha previdência privada. Então, o que eu quero dizer é que a gente não acredita que pessoas que muitas vezes não têm a capacidade técnica que você acredita que eles tenham, doutrinar e dominar a minha vida. Economicamente eu estou falando, tá, gente? Não está entrando em questão ideológica, não. Tá? Então, eu não quero pagar INSS para um fulano que eu nem conheço gerir o meu dinheiro, sendo que eu prefiro eu mesmo fazer. Então, ao invés de eu pagar um imposto obrigatório que vai para a saúde e para a educação, se a população inteira é super bem educada, eu preferiria não pagarem o imposto, sobra mais dinheiro no bolso de todo mundo e cada um escolhe o que fazer com aquele dinheiro. Hoje não dá, porque a população não tem dinheiro, não tem educação e não saberia o que fazer com isso. Mas é um processo que tem que começar, que dura um século. A gente chegou onde a gente está hoje com processos que começaram lá atrás. Nem sempre a saúde, a educação, tudo isso que a gente aprendeu que tem que ser uma obrigação do Estado, nem sempre isso existiu. Isso começou, se não me engano, na Constituição dos anos 60. Bolívar, se você puder me ajudar com isso, eu não sei se é. Eu acho que foi na Constituição de 67, se não me engano, que foi quando começou a colocar que saúde e educação era universal. 1967, gente. Quem nasceu nos anos 50, 40 não tinha essa ideia. 100 anos. 100 anos de mudança. Aquilo que a gente nunca ouviu, para a gente é um absurdo. A gente tem que pensar numa mudança de 100 anos. De novo, não quero entrar em questão ideológica. Eu só estou falando que eu, Bruno, prefiro que alguém seja bem educado e seja dono da sua própria vida. E não ter alguém para comandar a sua própria vida e falar, faz isso, faz aquilo. Vou colocar teu dinheiro aqui, vou colocar teu dinheiro lá. Não, o dinheiro é teu, você trabalhou para ele. Você sabe o que fazer com ele se você é bem educado. Não um burocrata escolhido por alguém que muitas vezes não tem a menor capacidade técnica. Tá? Então, tem uma pergunta do Pedro. Como a escola austríaca enfrenta a existência de externalidades negativas nos processos de negociação? Cara, são boas discussões, Pedro, e a gente pode aprofundar isso mais, tá? Porque, senão, isso aqui, cara, eu adoro o tema, tá? Então, eu não sei se vocês querem falar de outra coisa, eu amo o tema. Eu já participei de alguns debates disso, até fora do Brasil, sobre isso. De novo, igual no sistema de hoje, não tem todas as respostas, no sistema austríaco, na escola austríaca, ela também não te dá. Muitas coisas a gente tem que aprender na prática. Será que provavelmente se você abrir uma sorveteria você vai ficar rico? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que testar. Uma coisa que a gente tem é que hoje o que a gente tem as pessoas reclamam. Então, sinal que não funciona, né? Se todo mundo fala mal da saúde e da educação, cara, eu vou para a Suíça, na Suíça falam mal também. Só que na Suíça já é privada a educação. Fizeram 3 plebiscitos lá, os 3 ganharam que ninguém quer mais saúde pública. Então, como ela enfrenta a existência de externalidades negativas nos processos de negociação? Sempre num processo de negociação, você tem 2 partes, A e B. Essas partes entram em acordo entre elas. Se elas não entram em acordos entre elas, você tem uma pessoa que é de ente privado fazendo essa comunicação entre os dois. Tá? De novo, estou respondendo bem superficial, tá, Pedro? Se você quiser, depois você me responde, você entra lá e a gente entra em debate, mas a gente não vai chegar numa resposta 100% objetiva, tá? Igual hoje, quem faz isso? Um juiz. Quem é esse juiz? Indicado por tal pessoa. Esse juiz é neutro? Sim ou não? Talvez, né? Então, a gente não vai chegar.
Bom, por que eu comecei a falar da escola austríaca? Porque, para falar um pouquinho do que o Bolívar me falou, para eu falar a minha visão sobre o dólar, eu acredito que a gente está num processo de mudança no Brasil. Tá? Tem uma teoria interessante, que é de um livro escrito por 2 historiadores, chama A Quarta Virada, não tem em português, só tem em inglês, tá? The Fourth Turning. Para ser bem resumido aqui, a gente tem até as 8, né, Bolívar? Até as 8. Tá, para ser bem resumido, para vocês entenderem a minha visão de novo sobre o dólar, esses 2 historiadores falam que existem 2 tipos de eventos econômicos na vida, tá? Os cíclicos e os não cíclicos. Os cíclicos são aqueles que se repetem de tempos em tempos e os não cíclicos que não se repetem. E ele, assim como eu, concordo com ele acredita que os eventos são cíclicos, que eles têm correlação entre si. E qual o tempo que ele acha que os eventos começam a se repetir? A cada 80 ou 100 anos, que é mais ou menos a expectativa de vida de um ser humano. Tá? Então, ele divide a vida do ser humano em 4. De 0 a 20 anos, que é a fase ele dita como criança. Dos 20 ao 40, tá? Que é o jovem. Do 40 ao 60, a maturidade. E de 60 para frente seria o idoso. Na fase da maturidade é onde a gente vê a maior parte das ideias que a gente absorveu durante a nossa vida inteira, é dos 40 aos 60 que a gente coloca para fora essas ideias. É quando você vê os maiores CEOs estão nessa fase da vida, os maiores presidentes, os maiores, sei lá, primeiros ministros, papas, não, papa mais velho, né? Mas pessoas que ditam ou empresa ou um país, normalmente estão nas faixas dos 40 a 60 anos. Tem pessoas de fora? Claro que tem, mas a grosso modo, no geral. Porque é a fase que a gente coloca, está com mais força e coloca mais para fora o que a gente aprendeu. Então, e aí 2 historiadores brasileiros fizeram o estudo acoplando esse livro ao Brasil. E ele começou a fazer o estudo a partir da proclamação da República em 1889. Tá? Para não ser chato o meu papo aqui, gente, basicamente de 89 para cá, de 1889 para cá, tá? Nós estamos falando aí de seus 100 e poucos anos, não é isso? 120 anos, 130 anos. Ele acha que dividido nessas fases de 4 fases, de 80 a 100 anos, que tem essas mudanças, agora o Brasil está na 4ª virada, que recomeçaria o ciclo lá de trás, claro que adaptado ao momento atual. Quando a gente está analisando lá a Constituição de 89 do Brasil, 1889, não a de 88, 1988, tá? Na proclamação da República, foi a Constituição mais liberal que o Brasil teve. Então, segundo ele agora, o Brasil entrou em 2018 num processo que saiu de um governo de esquerda e entrou num governo de mais à direita, e esse processo vai durar seus 30, 40 anos. Não com o presidente A ou B, um processo mais à direita. Privatizações tomando corpo, aprovações de reformas, como tem feito, melhoras dos quadros macroeconômicos do país. Claro que a gente viu um Covid que atrapalhou absolutamente tudo e o mundo todo, ninguém sabia. Mas a gente viu durante a Covid agora algumas pautas econômicas sendo aprovadas que foi importante durante a Covid. Privatização da Liquigás, privatização da Eletrobras, privatização da SEDAI, com demanda muito maior do que a oferta, com mais de 12 bilhões de reais para o Rio de Janeiro, marco do gás, marco do saneamento, autonomia do Banco Central, leilão de portos, aeroportos e rodovias, todos com dinheiro de gringo de fora para cá. Então, o que eu quero dizer é que o Brasil está passando por um processo que, goste ideologicamente A ou B, é um processo que, olhando os fundamentos macroeconômicos, na minha opinião, eles melhoram. Você diminui o tamanho do Estado, que ele gasta mal e gasta de maneira ineficiente. Por isso que eu dei o preâmbulo da escola austríaca no que eu acredito. Ele gasta mal e gasta ineficiente. É só a gente ver, a gente tem 11 milhões de analfabetos no mundo, no Brasil. A gente tem 50% da população sem saneamento básico no Brasil. Me falar que o sistema de saneamento no Brasil, como funcionou até hoje, com o sistema público funciona, sendo que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada, tá estranho. Se 100 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada, depois de, sei lá, 50, 60 anos, me falar que esse é um sistema que funciona, não funciona.
Não dá para o cara não ter água na casa dele tratada num país como o tamanho do Brasil. 50% da população. Então, essa mudança desse marco de saneamento que permite que qualquer outra empresa venha e queira fornecer o serviço, permite que entre mais gente de fora, entre mais dinheiro, vem dinheiro para o Brasil. Dito isso, essas mudanças macroeconômicas guarda nessa caixinha. Segunda mudança. Essa doideira que a gente está vendo de injetar dinheiro, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, injetando dinheiro na economia mundial. O balanço do Fed está com 9 trilhões de dólares já. Ele já injetou 6 trilhões desde que começou a pandemia. E o Banco Central Americano lá falando que vai manter os juros em zero, e o Brasil voltando a subir juros para um patamar de equilíbrio com a inflação brasileira, a Selic, naturalmente fica atrativo de novo para o gringo tomar dinheiro lá fora a zero e trazer dinheiro para o Brasil. Seja ele para deixar aplicado no NTNB pagando IPCA mais 5, por exemplo, IPCA mais 4, seja ele para participar de leilão de portos, aeroportos, rodovias, está pagando IPCA mais 20, inflação mais 20, inflação mais 15. Quando entra dinheiro, com reformas sendo aprovadas, a relação dívida-PIB cai, geração de emprego aumenta, mais dólar entrando, volta no que o Gleison falou, maior oferta e demanda de moeda, o real valoriza. Real valorizou, que você vê naturalmente preços voltando a patamares normais, com a cadeia produtiva voltando a patamares normais pré-pandemia, porque agora o que eu acho que a gente está vivendo é uma inflação de oferta, não uma inflação de demanda. Não é que a demanda está ultra hiperaquecida. É que a produção quebrou por conta do Covid. Fábricas pararam, fornos foram desligados durante a pandemia de chapa de aço e tudo mais, da Gerdau, da Uzi Minas. Então, a oferta de produtos é menor, com uma China demandando bem, o preço sobe. Então, eu acredito que é uma inflação que a gente tem, realmente temporária, com o dólar caindo, a produção voltando a patamares pré-Covid, é natural que o preço caia. Até porque o Brasil está com 14% de desemprego. A demanda dos brasileiros não é tão grande assim se você tira o auxílio emergencial. E as empresas não conseguem absorver essa mão de obra do dia para a noite. Não é assim que uma empresa consegue, vou contratar todo mundo de volta. Cara, essas empresas estão endividadas. As que sobreviveram estão endividadas, estão sem caixa. A guerra está acabando e a gente está vendo lá o cenário nascendo de novo. Né? Então, eu acho que isso faz com que a inflação volte a patamares aceitáveis. Com as reformas sendo aprovadas e os termos econômicos melhorando, naturalmente entra dinheiro, real valoriza, inflação segura. Inflação segurou, população mais pobre se sente mais confortável, porque, de novo, todo mundo sente. Mas a classe D e E, C, D e E, é a classe que mais sente a inflação. Está muito caro ir no supermercado, está muito caro ir na padaria, está muito caro colocar gasolina na tua bicicleta elétrica, sei lá, elétrica é uma gasolina, da tua bicicleta, da tua motinho lá, está caro, está caríssimo. O rico sente, mas ele pode continuar fazendo. Por mais que ele, de repente, não, eu não vou comer fora 3 vezes na semana, como uma. Não vou viajar 4 vezes por ano, viajo uma. Aquela pessoa que tem dificuldade de comprar o pão porque o trigo subiu por conta das commodities, como você falou, Bolivar, que tem a ver com o dólar, esse cara parou de comprar pão. Quando a inflação volta para patamares aceitáveis, por conta desses termos todos que eu falei, e é minha opinião, a vida começa a fluir normalmente. Novamente. Tá certo, Bruno, justificou sua posição aí. Valeu. Tem uma pergunta do seu xará aí, o Bruno Cibuia, e depois o comentário do Marcelo. Vamos lá. A taxação de lucros e dividendos deve afetar a Bolsa de uma maneira geral? Pode ser algo negativo? Até onde eu sei, Bruno, tem 2 países que não taxam dividendos, que é o Brasil e a Estônia. Feito o meu preâmbulo lá atrás, obviamente, você sabe que eu sou contra, né? Eu gostaria de continuar sendo exceção dos países, mas pelo visto vai ser taxado. Os fundos imobiliários que sentiram na primeira apresentação da reforma, porque passariam a ter tributação dos dividendos que hoje são isentos, eles caíram bem, depois isso já foi tirado da pauta.
mas eu acredito que as empresas mais distribuidoras de dividendos, sim, elas tendem a sentir, naturalmente, porque, primeiro, você está acabando com o juros sobre capital próprio, que é outra da proposta, né? E segundo, que a taxa que você taxar dividendos, aquelas empresas que mais distribuem dividendos, elas tendem a distribuir menos dividendos, até por conta da taxação. Isso, naturalmente, pode fazer com que pessoas troquem, investidores troquem essas ações de mão. Acredito que seja um movimento talvez de curto prazo e depois o mercado se ajusta normalmente, tá? Até porque, se passar essa reforma do jeito que está na segunda agora, o IRPJ diminui bastante, né? Então é questão de fazer matemática e ver quais, fechar a conta ali. Mas eu acho que a curto prazo, sim, algumas empresas, principalmente as boas pagadoras, podem sim afetar. Tá? Que mais? É do Marcelo agora, né, Bolivar? É do Gleison. Do Gleison. Não, tem do Marcelo antes. Tem do Marcelo? Como a escola austríaca lida com a tendência de formação de grandes empresas que podem inibir a formação de novas alternativas, no caso de monopólios, por exemplo? Na verdade, o monopólio ele existe, Marcelo, porque muitas vezes você tem uma interferência externa que permite a criação do monopólio. Por que não existe, por exemplo, outra bolsa no Brasil? Você não tem muito incentivo, e esse incentivo, essas barreiras são impostas muitas vezes, vem lá de cima da burocracia, né? Na nossa visão, obviamente, tá, gente? Quem, por favor, discordar, fique 100% à vontade, tá? Então, porque por exemplo, que o refino do petróleo no Brasil, 98% era feito pela Petrobras. Porque você tinha leis também que não permitiam, que não incentivavam a criação de empresas de refino. Quando você muda o sistema como um todo, você dificilmente chega num monopólio. Para fazer um exemplo básico, tá, gente? Quando a gente fala da escola austríaca, só para finalizar aqui, parece muito extremista, mas quando você fala que porque ela lida com o tal do anarcocapitalismo, né? Quando a gente vive, por exemplo, na nossa família, se a gente está almoçando na nossa família e tem 10 pessoas, você não termina de almoçar e coloca o pé na mesa. Mas não tem uma regra lá escrito, não coloque o pé na mesa. Aquela regra está implícita. Então, o que a gente acredita é que você não precisa de entes centralizados para dizer o que você faz. Se a gente, claro, teria que mudar muita coisa, gente. O Brasil é muito grande, a gente teria que passar a votar em pessoas da nossa rua e não num cara lá em Brasília. Porque a gente não consegue cobrar esse cara lá, ele está muito longe da gente. A gente tem que cobrar o cara da nossa rua, o cara da rua cobra do bairro, o do bairro cobra da cidade, da subprefeitura cobra da prefeitura, e assim vai crescendo. Porque senão, você vota num cara lá longe, você nunca mais vai ver esse cara, né? Então, se a gente muda todo esse sistema, dificilmente a gente chega em situações tão extremistas como ter um monopólio dessa maneira, tá? De novo, não sei se eu respondo, mas quem quiser depois se aprofundar, a gente pode até marcar uma live depois só sobre isso, se vocês quiserem, porque eu acho que é interessante para todo mundo. De repente, até vocês me trazerem contrapontos, falar, não, Bruce, você está falando besteira e tal. Vamos lá, do Gleison agora, né? Podemos ver uma corrida das empresas para investimentos em seu mercado ou comprando pequenos concorrentes, distribuindo o menos possível e retendo para crescer? Podemos ver uma corrida das empresas para investimentos? Como assim? Em meu mercado... Deixa eu... Gleison. Assim, né? Uma visão, e é uma pergunta também, que até acredito que o Paulo é o que ele também colocou embaixo. Uma vez que, quer queira ou não, o mercado brasileiro cresceu muito e a gente cresce, e a cultura do brasileiro é crescer, que nem você falou. Veja lá os fundos imobiliários, tantos que cresceram, porque a pessoa sempre pensa no rendimento, no dividendo, tá comprando pensando no retorno. E as empresas também sabem disso, que boa parte da sua base acionária estão ali pensando também no retorno devolvido, né? Agora, com a taxação, e a gente já tem até uma sinalização na mudança dessa taxação, mas com a taxação, as empresas, no meu ponto de vista, aí é que eu estou te perguntando também, elas não vão voltar aquilo que está na regra do jogo, na lei, distribuir só o que é exigido por lei, reter o capital, mesmo sendo uma blue chip, né? A gente pode pegar que nem a Ambev, um bom exemplo, que não tem mais para onde crescer, qualquer movimento dela, o mercado fica de olho em cima, mas ela vai ter que criar alternativas. Aí ou ela investe em P&D, ou ela vai comprar outros concorrentes, ou ela vai abrir um novo nicho que seu capital social lá permite, né? Ela vai ter que se reinventar. Algumas empresas que são mal geridas possivelmente vão queimar a caixa e outras vão poder descobrir novos mercados e crescer.
Então, eu acho que esse momento, essa taxação, não que eu estou a favor, eu também sou contra qualquer situação dessa, mas vai fazer muito gestor de empresa acordar, bora mudar esse mercado, bora crescer. E a gente vê algumas crescendo e comprando, né? O Brasil está virando, eu acho, o paraíso das rodas, né? O que tem de empresa comprando outras empresas, todo dia tem notícia diferente. E aí a pergunta é essa taxação não vai mudar o mercado para esse olhar das empresas, principalmente aquelas que têm o capital para fazer isso, que seriam as blue chips aí da nossa bolsa? Eu acho que é uma ótima colocação, viu, Gleison? Obrigado. Eu concordo com você. Independente de ser a favor ou contra, tá? Não é porque eu dei o meu ponto aqui, gente, que todo mundo tem que concordar com ele, não, tá? Pelo amor de Deus, eu sou longe de ser o que eu brinquei, eu sou polêmico nas minhas posições, então, mas, de novo, são posições subjetivas, não é 2 mais 2 é igual a 4, né? São conversas que a gente vai chegando num consenso. Então, mas eu concordo com você, eu acho que, como eu brinquei aquela hora também, do livre mercado, que ele se adapta, é igual uma água de um rio que está descendo, encontra uma pedra, ela desvia e continua seu curso, né? Se o dividendo é taxado e passa a não ser mais atrativo o tamanho de distribuição de dividendos, ele vai achar outro curso para o capital. Mesma coisa, a taxação de grandes fortunas. Cara, o rico que é taxado, ele tem condição de levar o dinheiro para fora. Eu crio uma holding Caimã e ponto final, acabou. Entendeu? Então, eu acredito isso com você, eu concordo com essa tua posição. Se tornar o dividendo menos atrativo por conta dessa taxação, pode ser que sim, de repente, é o que o Pedro falou, faz com que ela aumente o reinvestimento nela. Eu acho que tudo é questão de matemática aí, tem que ver qual é a taxação que vai ser, qual é a alíquota que vai ser taxada esses dividendos, se ele reinvestir na empresa, ele continua isento ou não isento. Então, mas eu acho que sim, eu acho que nos moldes de hoje, sim. Só que você vê que contribui também para pessoas que são acionistas dessas empresas e gostavam de receber dividendos, talvez não sejam mais acionistas e saiam dela. Então, você causa um rearranjo de mercado, né? Mas, de novo, eu acho que isso passa por um processo de maturidade. Eu acho que tudo isso a gente está aprendendo com isso, né? Mas concordo com você, cara. Concordo, acho que faz total sentido. E acho que até já responder uma pergunta do Pedro aqui, né? Se na minha opinião agora, Vitor, se ela já está precificada, depende dela, porque... desculpa. Depende dela, porque eu acho que... Depende do tanto que sair. Então, a gente não sabe qual vai ser a alíquota que vai ser taxada. Se for uma alíquota maior do que a gente está esperando, por exemplo, como veio inicialmente a 20%, não estava precificado. Igual se vier agora a 10%, você vê que depois que veio a 10%, na segunda apresentação da reforma, as ações subiram, né? Então, depende do preço que for sair. Eu acho que se sair como está a 10 agora, eu acho que sim, já está bem precificado isso. Aqui só um comentário sobre a questão dos dividendos. Primeiro, que já era algo esperado pelo mercado já há alguns anos. Tanto é que algumas grandes empresas, inclusive bancos também, foi o caso do Itaú Unibanco, ele distribuiu muito. O Itaú, nos últimos 2, 3 anos, antes da pandemia, né, porque depois, com a pandemia, o próprio Banco Central ele criou uma restrição à distribuição de dividendos. Mas o Banco Itaú distribuiu muito dividendo, porque já era algo que estava em discussão, vai tributar dividendos, não vai. Aí outra questão também, que depende da situação de cada empresa. Tem muitas compras alavancadas. Então, tem empresa que está comprando outra empresa e vai pagar com os dividendos. E se não for tributado de empresa para empresa, for tributado só quando distribui para os sócios, então isso continua, né? Porque não vai afetar. Então, são muitas nuances que ainda tem para ver como vai ser o desenho final, né? E também depende da situação de cada empresa. Porque se ela tem que pagar um empréstimo que ela fez, um debênture que ela lançou no mercado, e ela vai pagar um dividendo, ela vai ter que continuar recebendo esse dividendo aí.
O Gleice levantou a mão, pode falar, Gleice. Agora eu quero juntar, então, as duas linhas de raciocínio. E as BDRs das empresas que trazem lá de fora e, eventualmente, possam distribuir dividendo. Como ele chegaria aqui, se chegaria, e ele entra na regra da tributação também, por a lei ser brasileira e a empresa ser estrangeira? Olha, eu não tenho 100% de certeza, tá? Se alguém tiver aqui, até me corrige, mas que eu saiba, a BDR não paga dividendo aqui. Até porque a empresa a empresa é sediada lá fora, ela não tem sede aqui no Brasil. A operação dela, a operação sede é lá fora, então a distribuição de dividendo não é Brasil. Entendeu? Então não faz sentido, ela não distribui dividendo aqui. Ela só é um papel, um recibo de uma empresa sediada lá fora, negociada aqui. Então os dividendos, eles são de lá. Então aí, obviamente, não entra na tributação local. O que acontece, provavelmente, né, Bruno, que vamos supor, ela era negociada a $30, pagou $1 de dividendo, o preço lá vai cair para $29. E aqui, se o dólar tiver igual, ela fica mais barata. Perfeito. Esse é o mecanismo, viu, Gleice? E essa é exatamente a pergunta que o Vitor acabou de falar, se esse dividendo se reflete no valor da cota. Sim, né, que foi exatamente o que você falou, assim como quando a empresa local aqui, quando ela distribui dividendo local, você vê uma queda no valor do preço da ação aqui também, obviamente que é descontado, o montante que é pago o dividendo é descontado do valor da ação. Né? Então, esse entra no mais um ponto positivo, no caso, para você fazer a compra lá fora, se você tiver condições de fazer toda a movimentação do seu recurso financeiro lá fora, que daí você receberia o dividendo lá e reinvestiria como quiser. Também. É que não é todo mundo que tem a predisposição, que tem vontade, que tem até o conhecimento de você abrir uma conta lá fora, no teu IR e tudo mais. Mas se você tem a condição, eu sou bem a favor de você fazer uma diversificação na tua carteira lá fora, sem dúvida nenhuma, né? Tem mais aqui, vamos lá. Nesse caso, o valor da BDR não é oriundo do fluxo de caixa dos dividendos, como no modelo de Gordon, atua apenas na variação. Como assim, Pedro, atua apenas na variação? Não entendi. Você quer abrir aí e explicar, Pedro? Você entendeu aí? Alguém entendeu a pergunta? O Pedro, ele está falando, porque o modelo de Gordon é um modelo de avaliação que você trabalha com os dividendos futuros trazidos a valor presente para determinar o valor do patrimônio líquido. Isso. Então, Pedro, realmente não dá para você fazer este modelo no caso de BDR, né? Porque já que ele é baseado em um modelo de dividendos, então, no caso do BDR, não é aplicável você usar o modelo de Gordon aqui no Brasil. Porque o modelo de Gordon, ele basicamente faz, o objetivo dele é traçar o preço da ação baseado no valuation daquela empresa. Isso. E baseado no fluxo de dividendo. Mas se é um BDR, isso lá nos Estados Unidos. Aqui não dá para aplicar. Dá para aplicar nas empresas brasileiras aqui que pagam dividendo. Aí o Pedro continua complementando. O preço da ação é baseado no fluxo de caixa dos dividendos. O preço da ação é baseado no fluxo de caixa dos dividendos ou através do fluxo de caixa descontado da empresa. E nesse caso, o banco de custódia, que se localiza no exterior, rentabiliza todos os dividendos para... O banco de custódia rentabilizar os investimentos? Não entendi, Pedro. O banco de custódia, como assim ele rentabilizaria os dividendos para ele? Não, Pedro, ele é um prestador de serviços. Os dividendos ficam no dono das ações, que pode ser a própria empresa, se ela é um BDR patrocinado, né? Ou do banco de investimento que montou a operação, se é não patrocinado. Mas o custodiante não tem lucro extra, não. Ele cobra pela prestação de serviço. Ele cobra por custodiar já, ele cobra um FII ali por custodiar e ele simplesmente... A
o dividendo é pago e vai na conta corrente daquele banco que custodia aquelas ações, ou não, ou em outra, onde estava custodiado na época da distribuição dos dividendos, mas o banco de custódia ele não se rentabiliza de absolutamente nada adicional, como o Bolívar falou, por conta de distribuição de dividendos. É isso? Acho que sim, né, que ele escreveu justo, acho que é isso. Eu penso que você adquire um ativo que apenas rentabiliza através das variações de mercado. Okay. Bruno, aí nas suas conversas, você tem também investidores estrangeiros aí com você ou não? Só tem, né? Tem. Qual a visão deles do mercado? Teve uma época que eles estavam fora, né? Depois voltaram. Olha, eu estava na semana passada, eu fiz um bate-papo, até eu publiquei ontem lá nas redes que a gente fez um bate-papo com o Mansueto Almeida, que é tido como um dos maiores conhecedores de política de contas públicas do Brasil, né? E ele eu compactuei, obviamente, muito com essas ideias que eu falei aqui, são ideias que ele está pensando. Eu tenho 6 gestores, bem amigos mesmo, estrangeiros, tá? Que só lida com investidor estrangeiro, que voltaram para o Brasil esse mês ou estão voltando, já de malas prontas, para voltar agora para os próximos meses. Então, e vindo com os investidores estrangeiros deles lá de fora para entrada no Brasil. Então, assim, o Brasil, ele sempre causa, é engraçado, eu gosto muito daquela frase, você deve lembrar, né, Bolívar, que no Brasil até o passado é incerto. Então, parece que quando a gente começa a andar, parece que vem alguma coisa e, puf, não, até o passado eu vou mudar, dane-se. Mas, então, a gente tem sempre o medo, né? Bicho escaldado tem medo de água fria. Mas me parece que o sentimento nesse momento, ele está bem positivo. Não que outras vezes não estiveram e ele muda assim do dia para a noite, né? Se não é dinheiro produtivo, ele vem e vai muito fácil. Mas hoje, 15 de julho, eu vejo um sentimento bastante positivo vindo por parte deles, tá? Mas, de novo, a gente tem medo de que essa mudança ocorra, talvez, rápida. Tomara que não, mas o que eu acho que dessa vez é diferente, ou algo diferente, são por esses pontos que eu falei. Na entrelinha, não quero entrar quem é a favor de presidente A ou B, tanto faz, não quero entrar nessa polarização, que hoje a gente está muito polarizado, mas analisando fundamentos econômicos nas entrelinhas no dia a dia, como eu falei, essas coisas que passaram mesmo numa época de pandemia, eu acho que tem sinais que a gente não pode deixar passar no meio do caminho, sabe? Tem gente colocando presença aqui. Eles colocam a presença para ter o certificado. Bruno, um papo também que eu acho seria interessante você comentar da sua experiência. Você tem agentes autônomos, né, lá com você no escritório, como Sim. que tá? E esse é um mercado que cresceu muito e foi a virada do mercado brasileiro, né? Aí, o que você pode falar dessa profissão? Tem muitos jovens aí também que se interessam, né? Não sei, dá um panorama aí, como que funciona esse mercado aí? Então, eu sou da época que eu entrei como agente autônomo primeira vez, o meu primeiro certificado é de 2007. E naquela época, as empresas de agente autônomo, gente, elas não eram nada. Então, assim, a gente ficava dentro de corretoras, né? E cada um tinha sua própria empresa de agente autônomo, que ela era um mero instrumento jurídico para emissão de nota. Então, eu atendia lá os meus clientes, que naquela época era 100% voltado para a Bolsa de Valores, porque não existia investimento fora de bancos naquela época de renda fixa, de fundos de investimento e tudo mais, né? Então, a gente atendia os clientes de Bolsa. Então, eu tinha a minha própria empresa, porque como você não era funcionário da corretora, você tinha que ter um instrumento jurídico para emissão de nota fiscal, né? Então, a legislação da empresa de agente autônomo, ela é lá do final dos anos 90.
E ninguém imaginava que as empresas de agente autônomo, ou talvez sim, quem olhou o mercado americano 10, 15 anos atrás, como lá o meu amigo falou, imaginaria que empresas desse tamanho, empresas de agente autônomo, se tornariam monstros gigantes desse tamanho, com 10, 15, 20 bilhões sob assessoria, né? Então, o mercado está passando por um processo muito de transformação, né? Só que a lei que regula o mercado de agente autônomo, ela ainda é muito antiga, ela não se atualizou junto com a mudança das empresas. Um exemplo besta, uma empresa de agente autônomo não pode ter uma entrada de sócio capitalista. Não pode ter, não é permitido que venha uma pessoa de fora e queira comprar. Então, supostamente, a tua empresa não vale nada. Você pega e fala assim, pô, eu tenho 10 bilhões sob custódia e eu não valho nada na custódia, sobre assessoria eu não valho nada, não tem muito sentido, né? Afinal de contas, você tem lá 20, 30 mil clientes, que é o nosso caso, você pega e fala, como é que pode não valer nada? E aí que começou esse movimento no Brasil, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o porquê a gente fez a nossa venda de 49% para o BTG, onde essas empresas grandes de agente autônomo estão deixando de ser agente autônomo, apenas agente autônomo, para nos tornarmos também uma corretora / instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Então, quando eu me torno uma instituição financeira, que a gente já está com aprovação no Banco Central e tudo mais, eu deixo de ser um mero agente autônomo de investimentos para eu poder atender o meu cliente de uma maneira muito mais flexível, mais ampla do que a lei de agente autônomo me permite. Então, como agente autônomo, por exemplo, eu não posso ter uma análise própria. Eu não posso fazer recomendação de investimento. Claro que na prática isso acontece. Afinal de contas, o cliente confia em mim. Se eu não posso dar uma recomendação de carteira para ele, ele vai falar, para que eu preciso desse cara? Não é? Então, o mercado está numa mudança muito grande, onde as principais empresas, para terem valor, estão sendo compradas, como foi o caso da nossa, onde a gente espera o primeiro passo, que é virar instituição financeira, e o segundo passo é fazer o IPO, como eu falei no começo aqui dessa conversa. Então, o mercado de agente autônomo, eu acho que ele está passando pelo muito processo de fusão e aquisição. Nós mesmos, por exemplo, já compramos 5 escritórios de agente autônomos de tamanho menor. Porque a pessoa dona do outro escritório de agente autônomo menor, ele fala, poxa, é um custo para mim ter pessoas de renda variável, pessoas de TI, pessoas de marketing, pessoas de BI, né, pessoas disso, daquilo. Será que não vale a pena, se eu for incorporado por um outro maior, eu passo a utilizar a estrutura deles que já está pronta, não preciso mais ter aluguel de escritório, não preciso mais ter isso, ter aquilo, e eu consigo atender o meu cliente com uma estrutura maior? Então, o mercado de agente autônomo está passando por esse processo de transformação, onde os maiores estão se tornando também instituição financeira. Mas para quem é entusiasta do mercado financeiro aqui, eu sou um grande vendedor da profissão, né? Eu acho que eu não sou muito adepto daquela conversa assim, tipo, puta, eu vou ser advogado porque advogado dá dinheiro. Ah, eu vou ser... Não lembro o que eu estava ouvindo esses dias, alguém falou, cara, mas o que dá dinheiro mesmo é ser importador, é ser médico. Você tem médico rico e médico pobre, você tem jogador rico e jogador pobre, você tem agente autônomo rico e pobre, você tem professor rico e pobre, você tem tudo. Então, eu sou muito adepto de realmente, se você faz aquilo que você realmente tem paixão, você naturalmente acaba fazendo mais do que aquele quadradinho básico, e isso invariavelmente te leva para o sucesso. Isso te leva a conhecer pessoas novas, você fazer um pouco a mais do que a média, te leva a conhecer pessoas novas, te leva a oportunidades como essa que eu estou tendo aqui, por exemplo, que abrem leques de oportunidades. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha, mas voltamos a ouvir. Tá. Você abre leques de oportunidades,
Então, eu acho que fazer um pouquinho a mais, qualquer profissão que você queira, vai fazer você se destacar, né? E aí, gente, para quem gosta do mercado financeiro, esse mercado, ele é incrível, porque ele te dá autonomia, ele te dá flexibilidade, você lida com pessoas de todos os tipos, você aprende com essas pessoas, ela te coloca num meio em que você vai aprender muito com ele. Então, eu sou um grande entusiasta. Só que você é uma profissão que eu acredito, como todas as outras, que você tem que gostar para se dedicar de corpo e alma, sabe? Como todas as outras. A gente pega e fala assim, cara, puta, jogador de futebol dá dinheiro. Quantos jogadores de futebol tem registrado na CBF no Brasil? Sei lá, 50 mil, acho. Uma coisa assim. Tô falando besteira, sei lá. Quantos jogadores vocês conhecem que realmente ganham dinheiro? Que joga no Corinthians, meia dúzia. Que joga no São Paulo, meia dúzia. O Neymar, você conta na ponta do dedo. Se você contar o universo inteiro de jogador de futebol, pensa que você tem que contar nego que joga na várzea, nego que joga na Série D, na Série C, na Série B. Esses caras ganham R$1.000, R$2.000 por mês. Então não é jogador de jogar bola dá dinheiro. Dá dinheiro você ser bom naquilo que você faz e você faz com paixão. Quantos médicos saem da faculdade, cara? E quantos médicos viram bambambam? Quantos caras trabalham no banco e quantos caras viram do conselho do banco para virar presidente do banco? Tá tudo girando no horizonte ali de 5%. Quantos caras ao redor de você, assim, da tua faculdade se destacam? Quantos caras? Vai pensando em realidades que cada um de nós vivemos. Não é 100% das pessoas que se destacam, né? Então eu acho que o mercado do agente autônomo, ele abre uma possibilidade gigantesca de você se destacar para aqueles que realmente querem se jogar de corpo e alma. Ele exige você ler demais, você se dar bem com pessoas, de você falar com propriedade, certo ou errado. Em tudo que eu falei aqui, cara, eu posso estar totalmente errado nas minhas opiniões, mas eu tenho uma opinião que eu posso mudar, e posso estar errado, né? Mas não é chegar aqui e falar um monte de coisa, você tem que ter lido, estudado, e mesmo para chegar e falar, cara, daqui um ano eu volto e falo, lembra que eu falei aquilo para vocês? Gente, me desculpa, estudei tudo de novo e estava errado, mudei. Ok, faz parte. O cliente não quer simplesmente estar do outro lado que você concorde com tudo que ele fala. Né? Esses dias, por exemplo, me chamaram, um dos agentes autônomos lá me chamou e falou, cara, ele tinha um cliente, tem 40 milhões de reais com a gente na XP, e a gente está portabilizando tudo para o BTG. E ele falou, pô, o cara lá tá querendo uma conversa mais profunda, não sei o que, ele quer falar sobre inflação americana, eu não me sinto confortável, você me ajuda no papo? Eu falei, claro, vamos lá. Fui lá falar com o cara, ele pegou e falou assim, só que o cliente gosta de ouvir isso, isso e isso. Eu falei, então para que você está me chamando? Se você sabe o que o cara quer ouvir, para que você está me chamando? Escreve num caderninho, vai lá e repete para ele. Cara, para eu ser... Eu posso concordar, eu vou ouvir a ideia dele. Se eu concordar com ele, eu vou falar que sim. Se eu não concordar, eu vou falar com todo respeito, não, por causa disso, disso. E posso estar errado. Cara, se você vai com a cabeça que o cara quer ouvir, você não precisa de mim. É verdade. Não é? Então eu acho que só que você sabe contradizer ou apoiar uma pessoa porque você tem a tua opinião, certo ou errado, você tem a tua opinião, e a tua opinião ela tem que ser embasada em alguma coisa, né? Nesse mercado, pelo menos. Você tem que ter o mínimo de leitura para você se embasar. Então, eu acho que se você faz isso, cara, é um baita de um caminho andado. Mas por incrível que pareça, eu vou falar do meu mercado, eu acho que serve para todos os mercados, tá? Eu acho, pelo que eu vejo. São poucos os agentes autônomos que se destacam quando você se compara no horizonte de 10 mil agentes autônomos que tem no Brasil. São poucos. Tá? Aqueles, se destacar, vamos como o nosso bate-papo aqui é sobre dinheiro, vamos partir de um pressuposto. Eu sou muito a favor, cara, puta, ser rico e infeliz não faz sentido. Sabe? Mas se você é rico e feliz, porra, legal. Né? Vai te dar boas oportunidades de vida. Se é isso que você quer, digamos que todo mundo aqui queira ganhar dinheiro.
tá? E a gente analisa um universo inteiro de agente autônomo, aqueles que falam assim, porra, ganho dinheiro de verdade, vai estar na casa dos seus 5, 10% no máximo. Só que se você analisa jogador de futebol, idem. Se você analisa médico, idem. Se você analisa advogado, idem. Então, faz de verdade aquilo que você gosta. Eu acho que pelo que vocês estão estudando e por vocês estarem, sei lá, 2 horas a gente falando sobre economia aqui, o mínimo de um gostar, você já tem. Agora, é questão, talvez, de achar qual parte do mercado vocês querem integrar, né? Porque tem pessoas que têm um perfil mais introspectivo. Esse cara talvez seja melhor como analista. Eu não tenho esse perfil, mas eu preciso muito do analista do meu lado, porque ele vai me municiar de informação. O analista não tem a tranquilidade que eu tenho de falar na frente do cliente ou dar uma palestra. Por mais que ele muitas vezes saiba muito mais do que eu, porque ele lê dados o dia inteiro. Só que ele não tem a facilidade de falar. Então ele precisa de mim para eu ir lá e falar para ele. Então, essa combinação que eu acho que é que nos enriquece. Não de dinheiro, enriquece como empresa, como profissionais mesmo. Então, é questão de vocês perceberem, se todo mundo aqui for para dentro do mercado financeiro, claro que não vai acontecer, mas quem for, ou para aquele mercado que for, em qual área daquele mercado você realmente se vê? Né? E assim, de novo, você vai para a área da analista, que é o cara mais introspectivo, tem analista rico, tem analista pobre. Também, tem tudo. Então não se pautem pela grana. Meu pai falava isso, eu falava, puta, começou o papo de velho. E eu falo, hoje eu olho e eu falo assim, puta, cara, não é que é verdade, desculpa a palavra, gente, mas eu falo, não é que é verdade? Quando você realmente se acha fazendo aquilo que você quer, do nada, quando você vê, você está ganhando dinheiro. Sem você pensar no dinheiro. De novo, porque você gosta tanto daquilo que você acaba fazendo de uma maneira diferente da maioria das pessoas à sua volta e você passa a ter um valor que isso se converte em monetizar, sem você perceber. Então, de novo, para finalizar aqui, gente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, parece papo de velho, mas é uma verdade. Muito legal, viu, Bruno? Você como um profissional de sucesso, está dando muitas dicas aí para os jovens, né? Isso é muito enriquecedor, parabéns. Bom, vamos ver se tem mais perguntas aí sobre mercado de capitais, mercado de ações, né? Aproveitando a experiência do Bruno. Então, e a vamos. Tua, né, Bolivar? É? E a tua, né? Eu já falei, eu combinei com o Bolívar que eu vou viajar domingo agora, na volta, que eu preciso ir almoçar com ele, porque eu que preciso aprender com as histórias dele. Então, vamos bater um papo sim, mas você tem uma carreira aí muito diversificada, internacional, né? Tem muita experiência realmente. Bom, pessoal, vamos ver, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição de vocês mesmo, gente. Estou tranquilo, estou aqui para a gente bater esse papo. Não tem um problema com horário, com perguntas, fique à vontade. Eu fiz umas perguntas aí mais para explorar, né? Mas a prioridade é de vocês. Claro, lógico. É por isso que eu fiz questão de falar no começo, porque muita gente fica tímida, né? Mas é só fazer a primeira que a timidez vai embora. Aí depois abre a porteira. É verdade. Bom, Bruno, eu acho então. Olha lá, pessoal, falaram que tem perguntas do YouTube. Desculpa, gente, eu não estou logado no YouTube. Será que alguém quer falar para mim? Vamos ver as perguntas aí. O Grace levantou a mão, tem perguntas no YouTube, vamos responder. Enquanto busca do YouTube, Bruno, você tocou num assunto, já que estamos abordando assunto diverso, um assunto anterior sobre a questão da gente ter uma única bolsa
E, é claro, você tendo uma única bolsa, você tem um monopólio, você tem as taxas um pouco mais elevadas, e que esse cenário realmente não vai se sustentar para sempre. E você saiu de uma gestora que já se propôs a ser concorrente, a abrir essa bolsa, para uma outra que eu acredito que é, assim, da empresa a qual você estava vinculado antes, que é quem disse que vai abrir uma concorrente, para uma que eu acho que tem muito mais estrutura hoje, que é o BTG. Eu acho que ele tem muito mais estrutura para fazer isso. Como você vê esse cenário? Você acha que realmente teremos essa segunda bolsa em pouco tempo, em longo tempo? Ou teremos duas concorrentes, que hoje em dia a gente tem duas, eu vejo o mercado com duas polarizações, você está na XP ou você está na BTG, são dois grandes players aí do mercado. Qual é a sua visão? Você que está transitando entre as duas nesse cenário. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, Gleison, é inevitável, tá? Ter uma outra bolsa, até porque eu acho que as bolsas vão mudar, na verdade, né? Eu acho que a gente vai passar, como eu falei em um momento aqui, que eu acho que a gente vai passar por um processo que muitas das bolsas vão se integrar, né? Então você vai poder liquidar a bolsa em qualquer lugar do mundo, né? Então você pode comprar uma ação da Alemanha e liquidar aqui no Brasil. Então, naturalmente, o mercado se abre com tecnologias como blockchain agora, por exemplo, e tudo mais, né? Então, eu acho que com essa nova moda agora, blockchain, tokens e tudo mais, a nova bolsa, ela já vem diferente, ela não vem simplesmente como a B3 tradicional, né? Ela já vem de uma maneira totalmente online, digamos assim, não é online o termo, talvez tokenizado, para aportuguesar a coisa aqui, onde você pode comprar uma ação e liquidar em qualquer lugar do mundo via token, via tecnologia de blockchain, o que provavelmente vai fazer, na minha opinião, que acabe BDR, porque aí não vai fazer sentido, você simplesmente compra uma ação da Alemanha, dos Estados Unidos aqui e liquida aqui mesmo, e acabou, e ponto final, né? Você não faz mais sentido ter tantas ADRs, BDR, tanto faz, eu vou comprar em qualquer lugar do mundo, qualquer índice, qualquer coisa, né? Então a B3 ela também vai ter que passar por esse processo de mudança. Quando você integraliza esse mercado como um todo, você concorda comigo que naturalmente você já tem concorrentes externos entrando aqui e ponto final? O preço dela tem que cair. A taxa de registro da Bolsa Brasileira, por exemplo, é uma das mais caras do mundo, né? Quando você concorre, que o cara fala assim, bom, tá bom, então não vou comprar Petrobras, vou comprar Exxon lá fora. Tá bom, vou comprar Texaco, vou comprar não sei o quê. O cara olha e fala, por quê? Porque é mais barato. Tá bom, você começa a fazer conta. Então, naturalmente, com essa mudança de mercado, o preço tem que cair, a concorrência nasce, né? Mas você já vê certos movimentos de mercado, você já viu aí 2, 3 empresas falando que poderia abrir uma nova, você viu essa semana também que saiu que a própria B3 comprou 67% de uma empresa e está fazendo agora uma plataforma de fundos que é mais ou menos como uma Allfunds, que na Europa eles usam uma empresa que chama Allfunds, que tem todos os fundos da Europa inteira. A TOTS, o Vitor colocou. Boa, Vitor, eu tinha me fugido aqui, obrigado. Tá vendo? O Vitor tá por dentro de tudo, cara. Você já tá aí, ó. Vitor, boa, comprou uma participação na TOTS e, poxa, tá abrindo uma baita de uma plataforma de fundos. Tava falando da Allfunds. Allfunds nos Estados Unidos é uma plataforma em que os agentes autônomos de lá, você pode comprar fundo de investimento da Suíça, de Portugal, da Itália, da Espanha, através do Allfunds, e você liquida em qualquer país da Europa, né? Mesmo os países que não pertencem à comunidade econômica europeia, ou que não usam o euro, como é o caso da Suíça, da Suécia, da Dinamarca e tudo mais. Então, eu acho que esse processo, ele já está acontecendo e ele talvez não venha tão normal quanto a gente imagina. Tão normal assim, sabe? Ele vem já de uma outra maneira, com uma nova tecnologia embutida e acontece mais rápido do que a gente está imaginando. Ótimo. Ok, obrigado aí pela explanação, pelo conhecimento e, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo também aí para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Imagina, Gleison, eu que agradeço as suas participações, obrigado por tudo aí, viu? Se você quiser, me chama lá, cara, se vocês quiserem, Instagram e tal, passo meu telefone, a gente bate um papo. Vou escrever aqui também, ó, vou escrever aqui para vocês, escrevo meu telefone, meu e-mail, fiquem à vontade, tá? Ó, tem o Instagram que eu coloquei, aí tem o Aquavero, que é o meu e-mail. Aqui no chat, tá, gente? .br e meu telefone aqui, ó.
Aí, gente. Ok. Bruno, já foi respondida a pergunta do YouTube. Eu vi. Então, nós vamos encerrar agradecendo mais uma vez sua disponibilidade, foi muito legal, parabéns, agradecer e contar com você em outras oportunidades. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, desculpa se em algum momento, como eu falei, pareceu polêmico, mas eu acho que conversar é o que gerar debate, é o que gera mais aprendizado para todos os lados. Obrigado pelo tempo de vocês, pela oportunidade, para mim é sempre muito gratificante poder fazer isso. Eu realmente adoro, tá? Então, contem comigo para todas as próximas, se vocês acham que assim agrega. Gente, obrigado ótimo. mais uma vez e uma ótima noite. Uma ótima noite, obrigado a Nayara aí também, que está se manifestando. Tá bom, pessoal, então boa noite a todos aí. Amanhã nós teremos uma palestra muito interessante, inclusive para você, Bruno, se quiser, não sei o seu tempo, mas quem vai estar com a gente é o professor Ricardo Serra. Ele é um dos melhores agora pesquisadores em valuation. Ah, que legal, esse tema não é o meu forte, eu acho bem legal. Então, se você quiser, tiver tempo e puder assistir, o Ricardo Serra, ele é professor do INSPER, da FEPACAP, o livro dele de valuation é o que está mais vendendo no Brasil, e ele é muito técnico, ele é muito bom. Que legal, que legal. Então ele vai falar, vai ser das 18 às 20, técnicas de valuation. Puta, que legal, eu vou assistir, faço questão de entrar. Ok, então isso. Muito obrigado, viu? Tá bom, um abraço a todos aí. Muito grande. Nayara, obrigado de novo a todos aí. Obrigada, Bruno, obrigado, professor. Obrigado.